Olá, meus amores. Finalmente chegamos à parte 3 deste relato, que está por sinal super emocionante. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E só lembrando, somos o único canal no YouTube focado nesse tema. Eu nunca imaginei que minha vida se transformaria em um labirinto de segredos, olhares proibidos e sussurros carregados de tensão. Quando aceitei me casar com Carlos, eu acreditava que o amor seria meu refúgio. Mas agora, tudo o que sinto é como se vivesse dentro de um jogo de sombras, onde cada movimento pode se tornar uma armadilha. Ricardo, o melhor amigo de Carlos, o homem que eu jamais deveria olhar além do permitido. E, no entanto, é justamente o olhar dele que me prende, que me desarma, que me deixa em silêncio quando o coração grita. Ele surge em todos os lugares. Às vezes é apenas uma coincidência. Outras, tenho certeza de que é intencional. Ontem mesmo fui ao café da esquina sozinha, e lá estava ele, sentado à mesa mais afastada, olhando-me como se conhecesse cada segredo que tento esconder. Seus olhos não desviavam, e eu sentia minhas mãos suarem, minha respiração acelerar. Quando ele se aproximou, o mundo pareceu parar. Você sabe que merece mais do que ele, não sabe? Disse quase sussurrando, como se a frase fosse um veneno doce. Eu deveria ter me levantado e ido embora, mas fiquei ali, hipnotizada, lutando contra a vontade de responder, contra o calor estranho que subia pelo meu corpo. Você não sabe do que está falando. Ricardo, respondi, tentando parecer firme, mas minha voz tremeu. Ele sorriu, aquele sorriso que mistura desafio e sedução. Eu sei exatamente do que estou falando. E no fundo, você também sabe. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante a noite. Quando cheguei em casa, tudo parecia diferente. Carlos me abraçou, falou sobre o trabalho, sobre coisas banais, mas eu não conseguia ouvi-lo de verdade. Minha mente estava com Ricardo, e isso me enlouquece. Mas o pior ainda estava por vir. Dias depois, comecei a notar coisas estranhas em casa. Um quadro na sala estava torto, embora eu tivesse certeza de que não mexi nele. Uma porta se fechou sozinha no quarto. E certa madrugada ouvi passos. Não era imaginação. Eu sei que não era. A tensão aumentava a cada detalhe. Então, em uma manhã fria, encontrei um envelope debaixo da porta. Dentro, apenas uma carta escrita à mão, com letras firmes e sombrias. Você nunca me verá chegar. Meu coração gelou. Seria Ricardo? Seria alguém de fora ou... Poderia ser Carlos me testando? O dilema rasgava minha mente. Confrontei Ricardo no mesmo dia. Você está me perseguindo? Está me vigiando? Ele riu, mas seus olhos brilhavam de intensidade. Se eu estivesse, você acharia errado? Ou acharia excitante? Fiquei em silêncio. Maldita confusão que me consumia, porque em vez de sentir apenas raiva, havia algo em mim que queimava de curiosidade, de desejo. Eu sou casada, Ricardo. Tentei dizer firme. Ele se aproximou tanto que senti sua respiração quente em meu rosto. Casada, mas não feliz. Eu recuei, mas minhas pernas tremiam. Dentro de mim uma guerra acontecia. Parte de mim gritava para fugir. Outra parte implorava para ficar. Nessa mesma noite, quando deitei ao lado de Carlos, percebi que não confiava mais nele. Será que ele também escondia segredos? Ou seria Ricardo o verdadeiro vilão dessa história? Mas o destino não me deu tempo para pensar. Outro bilhete apareceu. Você já me pertence, só ainda não percebeu. Meu corpo inteiro estremeceu ao ler aquilo. Era obsessão. Era loucura, mas era também tentação. E dentro de mim, o dilema crescia como uma tempestade. Agora, quando fecho os olhos, vejo os dois. Carlos, o homem com quem jurei dividir minha vida, e Ricardo, o homem que não deveria sequer me tocar, mas que já domina meus pensamentos. Será que sou forte o bastante para resistir? Ou já me tornei prisioneira de um jogo perigoso, onde desejo e medo caminham lado a lado? A noite estava pesada. As palavras que saíram da minha boca ainda ecoavam dentro de mim, como uma sentença irreversível. Eu havia confessado a Carlos que meus sentimentos por Ricardo estavam crescendo. Ele me olhou como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. A expressão de desespero no rosto dele nunca vai sair da minha memória. Você enlouqueceu, Natália? Ele gritou, a voz trêmula, quase quebrada. Enlouqueci ou apenas estou pagando o preço da sua fantasia? Respondi fria, sem desviar os olhos. Carlos ameaçou, pela primeira vez, expulsar Ricardo da nossa vida. Mas como? Como ele poderia apagar aquilo que ele mesmo tinha plantado? Eu sentia uma estranha mistura de poder e medo. Era como se pela primeira vez em anos
eu tivesse controle sobre a situação, mas o controle também me queimava por dentro. O silêncio da casa parecia gritar. O relógio marcava cada segundo como se fosse um martelo batendo contra minha consciência. Ricardo não estava ali fisicamente, mas sua presença pairava no ar como um veneno doce. Naquela madrugada, deitada ao lado de Carlos, eu percebia sua respiração pesada. Ele não dormia, eu também não. O peso das minhas palavras o atormentava. O peso da culpa o esmagava e eu estava dividida entre raiva e desejo, entre vingança e paixão. Dias depois, a situação piorou. Ricardo começou a aparecer em lugares que eu frequentava. Uma cafeteria, o mercado. Até mesmo na rua em frente à escola das crianças. Seus olhares eram intensos, perturbadores. Quando nossos olhos se cruzavam, eu sentia uma vertigem perigosa, como se estivesse prestes a cair em um abismo. Uma noite, quando voltei para casa, encontrei Ricardo parado na esquina. Você não merece viver nessa prisão, Natália. Ele disse baixo como um sussurro cortante. Virei as costas sem responder, mas as palavras me seguiram até o quarto. Carlos percebeu minha inquietação. Ele te procurou, não foi? Perguntou a voz tensa. Engoli seco. O silêncio foi minha resposta. A verdade é que Carlos já não sabia em quem confiar. Eu também não. Era como viver em um jogo de espelhos, onde cada reflexo mostrava uma versão distorcida da nossa vida. Foi então que aconteceu. Ricardo apareceu em nossa casa. Eu mesma havia o chamado. Não sabia se por raiva, vingança ou por aquele calor confuso que me dominava. Carlos quase perdeu o ar ao vê-lo entrar. "O que ele está fazendo aqui?" perguntou furioso. Olhei nos olhos dele e disse: "Você abriu essa porta, Carlos. Agora aguente." O ar ficou denso, quase impossível de respirar. 3 olhares se cruzaram. 3 corações pulsavam em ritmos diferentes, mas igualmente perigosos. Carlos tremia de indignação. Ricardo, calmo e confiante, sorria como quem já havia vencido. E eu era o centro daquele jogo proibido. Naquele instante, percebi algo que me apavorou. Já não sabia quem eu era dentro daquela história. Esposa, amante, vítima, cúmplice. Tudo se misturava em um turbilhão de emoções e segredos. O dilema era cruel. Carlos queria expulsá-lo. Ricardo queria me conquistar. E eu, talvez quisesse perder o controle. O suspense atingia seu ápice. Era um jogo de poder, desejo e destruição. Um jogo que eu mesma não sabia se queria ganhar ou perder. Eu mesma não sabia se queria ganhar ou perder. Eu ainda me lembro do barulho da porta se fechando atrás de mim. Meu coração disparava. Minhas pernas tremiam. E mesmo assim não olhei para trás. Eu deixava para trás anos de um casamento destruído. Lágrimas, lembranças. E um homem que, por mais que dissesse me amar, me quebrou de dentro para fora. Ricardo me esperava no carro. O sorriso dele me dava a sensação de liberdade. Seus olhos fixos em mim eram como fogo. Queimavam, consumiam, me faziam acreditar que ali, naquele instante, eu estava prestes a viver um amor arrebatador, daqueles que só vemos nas novelas mais intensas. Ele segurou minha mão com força, como se quisesse me dizer que eu era dele. E naquele momento eu quis acreditar nisso. Quis me entregar à ilusão de que finalmente tinha encontrado alguém que me veria por inteiro. Mas a cada passo ao lado dele, uma sombra crescia dentro de mim. Era como se algo não se encaixasse. Como se por trás do olhar apaixonado houvesse algo mais. Algo que me assustava. Naquela noite, entre taças de vinho e palavras sussurradas ao pé do ouvido, Ricardo me falou sobre um futuro que eu mal conseguia imaginar. "Você é minha, Natália. Só minha. E ninguém nunca mais vai tirar você de mim", ele disse, pressionando meus lábios contra os dele com uma intensidade quase sufocante. Eu tremi. Não sei se de desejo ou de medo. O que antes parecia amor agora me parecia uma corrente invisível. Mas eu estava cega pela carência, pelo vazio que Carlos havia deixado, pela fantasia de ser desejada, admirada, venerada. Carlos, mesmo longe, eu ainda o sentia. A dor dele ecoava dentro de mim, como um chamado silencioso. Eu sabia que ele estava sofrendo. Eu sabia que ele não suportaria me ver nos braços de outro homem. E de alguma forma isso me corroía por dentro. Mas Ricardo não me deixava espaço para pensar. Ele me envolvia, me dominava com palavras doces e promessas perigosas. A cada toque, a cada beijo, eu me sentia mergulhar mais fundo em um jogo que eu já não controlava. Até que uma noite, enquanto ele dormia ao meu lado, encontrei a caixa. Pequena, escondida no fundo do armário, trancada, mas não para mim. Minha curiosidade foi maior que o medo. Dentro dela, gravações.
Vídeos. Rostos de mulheres que eu não conhecia. Olhares desesperados. Gestos íntimos. Momentos roubados. E entre eles eu. Eu e Carlos. Meu coração parou. O chão sumiu sob meus pés. Ricardo não era apenas o homem que dizia me amar. Ele colecionava lembranças, mulheres, histórias que não lhe pertenciam. Era um predador de emoções, um caçador de fragilidades. Meu corpo inteiro gelou. Naquele instante, percebi que talvez tivesse saído do inferno de um casamento em ruínas, para mergulhar em um abismo ainda mais sombrio. Mas eu não podia fraquejar. Não podia demonstrar que sabia. Fingi dormir ao lado dele, mas por dentro minha mente gritava. No dia seguinte, olhei nos olhos dele e sorri. Um sorriso falso, mas necessário. Eu te amo, Ricardo, eu disse. Ele acreditou. Ou fingiu acreditar. Enquanto isso, Carlos me ligava, deixava mensagens e implorava para eu voltar. Natália, eu errei, mas eu ainda te amo. Não faz isso comigo, não faz isso com a gente. Eu desligava. Eu não podia ceder. Não agora. Mas cada palavra dele arrancava um pedaço de mim. Eu estava presa em um triângulo de amor, dor e obsessão. E não havia saída fácil. Numa noite chuvosa, Ricardo me levou até o alto de um mirante. Olha, Natália, o mundo é nosso. Só nosso. Seus olhos brilhavam, mas havia algo de insano naquele brilho, e eu estremeci. E ao voltar para casa, o destino me golpeou com a descoberta que mudaria tudo. Uma mensagem de voz de Carlos, sua voz embargada, quebrada. Ele dizia que não aguentava mais viver sem mim, e que faria algo irreversível. O desespero tomou conta de mim. Ricardo percebeu minha tensão e apertou minha mão com força. Não pense nele. Carlos não existe mais para você. Você é minha. Mas dentro de mim eu sabia. Carlos ainda existia. E eu ainda o amava. Agora, eu me via diante da escolha mais cruel da minha vida. Ficar com Ricardo, mergulhar nesse amor perigoso que beirava a obsessão, ou tentar salvar Carlos antes que fosse tarde demais. O destino me empurrava para um abismo. E eu precisava decidir. Qual deles seria o meu inferno? E qual seria a minha salvação? No próximo capítulo, a tensão atinge o limite. Natália, dividida entre o desejo por Ricardo e a dor de Carlos, começa a perceber que nada é o que parece. A gravação encontrada continua ecoando em sua mente, revelando segredos que podem destruir tudo. Carlos, consumido pelo arrependimento e pelo ciúme, entra em uma espiral perigosa. Ele já não é mais o mesmo homem, e sua obsessão pode levá-lo a cometer uma loucura irreversível. Enquanto isso, Ricardo se mostra cada vez mais controlador, fazendo Natália sentir que está presa em uma armadilha. O que parecia paixão começa a se transformar em sufoco, em uma prisão invisível. Natália tenta se manter firme, mas os olhares de Ricardo denunciam algo mais sombrio do que ela poderia imaginar. E quando um encontro inesperado acontece, segredos ocultos vêm à tona, deixando Natália sem chão. O jogo de poder entre amor, desejo e vingança chega ao ponto máximo. Agora Natália terá que decidir: salvar Carlos de si mesmo ou entregar-se ao domínio de Ricardo. Mas talvez qualquer escolha leve a um destino ainda mais cruel. O suspense aumenta, o clima esquenta e cada palavra não dita se torna um abismo. No próximo episódio, prepare-se para revelações explosivas. Nada será como antes. O coração de Natália estará em jogo, e talvez até sua própria vida. Você não vai acreditar no que está por vir. Drama, desejo e segredos colidem em uma trama de tirar o fôlego. O amor pode virar obsessão, e a obsessão pode virar tragédia. Não perca o próximo vídeo, o episódio mais intenso e inesperado até agora. E se você ficou curioso para saber como terminará esta história, não deixe de se inscrever-se e dar um joinha e ativar o sininho para mais vídeos. E se você quer uma parte 4, digita nos comentários parte 4 e eu te aguardo no próximo vídeo. Estou esperando você digitar parte 4. Estou esperando você digitar parte 4.